Como usar would, could e should? Se você tem essa dúvida, esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Aqui eu vou te mostrar com detalhes quando você usa cada um deles, eu vou te dar exemplos e vou te ensinar de uma maneira muito simples e muito fácil. Vamos lá? Pega um papel, pega uma caneta e vem comigo. É o seguinte, ó. Primeira coisa que você precisa entender é que essas três palavrinhas, elas são consideradas modal verbs, né? E o que é um modal verb? Em inglês, o modal verb é considerado uma espécie de verbo auxiliar. Ou seja, eles sempre vão junto com o verbo principal da frase. Isso daqui é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque aqui você vai entender a estrutura de uma frase que tenha modal verb. Qual que é a estrutura dos modal verbs? Você sempre vai colocar o modal verb mais o verbo no infinitivo, tá bom? Ó, saber isso daqui é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas colocando algumas estruturas erradas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês com detalhes. Agora, é o seguinte, tá? Existem outros modal verbs, não existe só would, could e should. Existem outros, tem o can, tem o must, tem o may, tem o might, existem outros modal verbs, mas aqui a gente só vai ver esses três porque são os que mais causam confusão, tá? Primeira coisa, vamos começar aqui com o should. Por que a gente vai começar com o should? Porque ele é o mais fácil. Ele é o mais simples de entender. Então, ó, quando a gente usa o should ele é usado para darmos sugestões. Sabe quando você quer dar sugestão para alguém e tal? Você sempre vai usar o should. Então, por exemplo, ó, se eu falar assim para você, ó, you should study more English. Você deveria estudar mais inglês. Se eu fosse dar uma tradução aqui para essa frase, seria mais ou menos essa. Você deveria, ó, você deveria estudar mais inglês. Mas, ó, presta muita atenção, tá? Eu não tô dando uma obrigação para você, não é uma obrigação sua. É uma sugestão. Você pode seguir essa sugestão ou você pode não seguir. Mas eu estou dando uma sugestão para você. Você deveria estudar mais inglês. Vamos ver mais uma frase, ó. We should buy a new car. Nós deveríamos comprar um carro novo. Imagina que o nosso carro já tá todo estrupiado, né? Nosso carro já tá velho e tal. Eu viro para você e falo assim, ó, nós deveríamos comprar um carro novo. Aqui também, tô dando uma sugestão. Pode ser que você compre, pode ser que você não compre, mas a minha parte eu fiz, né? Eu dei a sugestão para você. Então, se a gente fosse traduzir o should, seria mais ou menos essa, tá? A tradução aqui desse modal verb, deveria. Vou até pintar aqui, ó, should como deveria, para você anotar aí certinho, ó. Vamos pintar aqui. Pintei de verde e pintei de verde. Aí, ó. Should, deveria, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, mas lembre-se novamente, tá? Que não é no sentido de obrigação. No sentido de obrigação, a gente usa um outro modal verb, tá bom? Aqui é no sentido de sugestão. Beleza? E ó, presta muita atenção aqui ó, no verbo. Ó, o verbo ele vem no infinitivo. Ó. Eu não coloco o verbo com ing, eu não coloco o verbo com ed, eu não coloco o verbo com a regrinha do s, nada. É o verbo no infinitivo, tá bom? Sempre você vai colocar o modal verb e o verbo no infinitivo você vai seguir essa estrutura aqui, ó. Modal verb e verbo no infinitivo. Ou seja, se a gente estiver falando para he, she, it, você não vai mudar a estrutura, você vai seguir ela aqui, ó. She should visit her parents. Olha só, ela deveria visitar os pais dela. Aí, ó. She should visit her parents. Ela deveria visitar os pais dela. Perceba aqui, ó, que eu não mudei a estrutura. Tô colocando o modal verb, certo? E o verbo, ele vem no infinitivo. Eu não falo visits. Eu não coloco a regrinha do S, não coloco com ing, não coloco nada. O verbo vai sempre no infinitivo, tá bom? Se eu quiser falar aqui na forma negativa, é muito simples. Eu posso falar shouldn't, né? You shouldn't study more English. Você não deveria estudar mais inglês, que eu não recomendo, né? Você sempre tem que estudar mais. Nós não deveríamos comprar um novo carro, né? Também posso colocar shouldn't aqui, ó. E she shouldn't visit her parents. Ela não deveria visitar os pais dela, tá bom? Esse aqui é o should, galera. Muito simples, muito fácil. Por que a gente coloca o should negativo? Porque, ó, lembra que eu falei pra você, ó, que os modal verbs
eles são considerados, né, uma espécie de verbo auxiliar. Quando a gente usa os verbos auxiliares, a gente usa tanto para negativa quanto para interrogativa, né? Por isso que a gente coloca os modal verbs negativos, porque eles são uma espécie de verbo auxiliar. Isso significa também que se eu quiser fazer pergunta com should, eu também posso. Eu posso falar assim para você, ó. Should I study more English? Olha só. Should I study more English? Veja que eu joguei o should lá na frente do pronome. Por que eu joguei ele lá na frente do pronome? Porque ele é considerado um verbo auxiliar. Should I study more English? E veja ó, que o verbo ficou igualzinho, ó, não mudei o verbo. Eu deveria estudar mais inglês. Should I study more English? Eu deveria estudar mais inglês. A gente também pode usar o should aqui, todos esses modal verbs, para fazer pergunta. A única coisa que você tem que lembrar é de jogar ele lá na frente do pronome, porque ele é considerado um verbo auxiliar. Bom, esse aqui é o should. Muito simples, muito fácil, né? Vamos ver agora o próximo? Qual que é o próximo agora? Vamos ver aqui o would. O would, ele é muito fácil, galera. Por quê? Usamos para falarmos na condicional. Olha só. Sabe quando você fala assim, ó? Comeria, beberia, falaria, dançaria, viajaria? Esse é o would. Seria esse iria no final do verbo que a gente coloca. Então, por exemplo, se eu falar assim pra você, ó. Comer. Como que é o verbo comer em inglês? Eat. Certo? Se eu quero falar comeria, eu vou falar would eat. Vou colocar um would ali na frente. Vamos ver um outro exemplo. Se eu falo go, que é o verbo ir, né? Verbo ir, a gente fala go. Se eu quero falar iria, eu vou falar would go. E assim por diante, tá? Esse aqui é o would. É quando a gente acrescenta quereria no final do verbo. Então, por exemplo, eu posso falar assim pra você, ó. I would buy a new car if I had money. O que eu tô falando aqui, ó? Eu compraria um carro novo se eu tivesse dinheiro. Olha só, eu compraria. Veja que eu tô colocando aqui, ó, o would buy. Tô pegando o modal verb, que é o would, certo? E tô colocando aqui, ó, junto com o verbo no infinitivo. Se buy é o verbo comprar, quando eu coloco would buy, vira compraria. Percebeu aqui? Tranquilo, né? E o mais interessante é que não importa o pronome que você usa aqui, você sempre vai colocar modal verb e o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó. She would travel to New York if she had time. Ela viajaria para Nova York se ela tivesse dinheiro. Olha aí, ó. Veja novamente, estou colocando o modal verb, que é o would, certo? E estou colocando o verbo to travel, que é o verbo viajar. Se travel é o verbo viajar, quando eu junto would com travel, eu estou falando viajaria. Olha aí, ó. Ela viajaria para Nova York se ela tivesse dinheiro não, né? Se ela tivesse tempo. Aqui, ó, tempo. Time é tempo. Ei, Vini, olha só. She would travel to New York if she had time. Ela viajaria para Nova York se ela tivesse tempo. Então veja que aqui, ó, peguei o would, coloquei junto com o travel para transformar aqui esse verbo na condicional. Beleza? E olha só que interessante. A gente usa muito would, tá? Para fazer pergunta mais educada. Vamos ver alguns exemplos. Se eu falar assim para você, would you like a cup of tea? O que eu tô querendo dizer? Você gostaria de uma xícara de chá? Eu tô colocando would lá na frente do pronome. Por quê? Porque o would ele é considerado um modal verb e os modal verbs são uma espécie de verbo auxiliar. Então, quando você estiver fazendo pergunta, você tem que jogar os modal verbs lá na frente. E aqui, ó, é o verbo gostar, verbo like. Se like é o verbo gostar, quando eu coloco would, eu tô falando gostaria. Então, would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? É um jeito meio educado de você perguntar. Também posso perguntar assim, ó. Would you help me, please? Você me ajudaria, por favor? Veja que eu também, ó, tô usando o would e tô usando o verbo to help, que é o verbo ajudar. Então, você me ajudaria, por favor? Would you help me,
please. Um terceiro uso do would é para falarmos de um hábito do passado. Poucas pessoas conhecem esse uso do would, tá? Então já recomendo você tomar nota. E olha só, se você está gostando dessa aula, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito ainda e também ativar o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e você não perder nada, tá bom? E também já deixa o joinha aí para ajudar a divulgar o canal do Teacher. Voltando, presta atenção nessa frase que eu vou colocar aqui para você, ó. When I was a child, I would build sand castles. Olha só, presta atenção. Quando eu era criança, when I was a child, quando eu era uma criança, né? When I was a child, I would build sand castles. Eu construía, ó, would build, eu construía castelos de areia. Veja que aqui, esse would aqui não é para falar eu construiria. Né? Aqui nesse caso não. Só que aqui eu estou usando o would junto com o verbo para falar de um hábito no passado, tá bom? Esse aqui é o segundo uso do would. Pouca gente conhece, mas aqui você está aprendendo. Vamos ver mais um exemplo, ó. She would travel to São Paulo when she was 15 years old. Olha só. Ela viajava para São Paulo. Tô colocando would junto com o verbo, só que aqui não para falar ela viajaria para São Paulo na condicional, mas sim para falar de um hábito no passado também. A gente pode usar nesse caso, tá bom? Muito simples, muito tranquilo, não é não? Bom, esse é o would. Lembrando que você também pode colocar essas frases na forma negativa, né? Você pode colocar, ó, I wouldn't buy a new car if I had money. Ó, eu não compraria um carro novo se eu tivesse dinheiro. Você também, tá? Todas essas frases aqui, você pode colocar na forma negativa, que é só colocar o not ou juntar would com not, vira wouldn't, tá bom? E para finalizar, vamos ver aqui o could. O could também, ele é uma espécie de modal verb e a gente pode usar ele de algumas maneiras. O primeiro uso do could é para falarmos poderia. Poderia, tá? Para falarmos poderia. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó. I could go with you if I had time. Eu poderia ir com vocês se eu tivesse tempo. Olha aí, ó. I could go with you if I had time. Veja que aqui nesse caso, o could, ele traz o sentido de poderia. Olha aí, ó. Poderia. I could go. E veja também que eu utilizo a mesma estrutura, ó. Modal verb e verbo no infinitivo. Para todos os modal verbs, você sempre vai colocar o modal verb e o verbo no infinitivo, tá bom? I could go with you if I had time. Vamos ver mais um exemplo. She could study more English. Ela poderia estudar mais inglês. Olha aí, ó. Aqui também, ó, tô colocando could, certo? E o verbo no infinitivo, não importa se eu tô falando she, tá? O verbo aqui, ele vai no infinitivo, sem o S, sem conjugação, sem nada. Veja que aqui eu não estou dando uma sugestão, né? Ela deveria estudar mais inglês, mas eu estou falando poderia. Ela poderia estudar mais inglês. A gente também pode colocar na forma negativa aqui, tá? Se você quiser colocar um couldn't, né? I couldn't go with you if I had time. Eu não poderia ir com vocês se eu tivesse tempo. Ou she couldn't study more English. Ela não poderia estudar mais inglês. Você também pode colocar na forma negativa, tá bom? Geralmente o could, ele é usado para falar de um jeito um pouco mais formal que o can. Então eu posso falar assim, ó, could you help me, please? Você poderia me ajudar, por favor? Veja que esse poderia aqui, ó, traz um sentido um pouco mais formal para a frase, né? Se você for parar para pensar, você poderia me ajudar? É melhor do que você perguntar, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você poderia me ajudar? Eu acho que o poderia aí, né, fica um pouco mais formal do que o pode, né não? Um segundo uso do could, e esse uso aqui é muito interessante, é para falarmos de algo que pode acontecer no passado. Pô, Vini, não entendi nada. Calma, relaxa. Deixa eu só pintar aqui, ó. Deixar negrito para você entender, ó.
Vamos ver aqui, ó. Negrito e sublinhado. Porque isso aqui é muito importante, tá? Muito pouca gente conhece esse uso do could, mas você vai entender agora. Presta atenção, ó. Eu quero falar assim pra você, ó. Eu pude te ver na festa ontem. Eu pude. Aqui você não pode usar o can, porque se você usa o can, I can see you at the party yesterday, não faz muito sentido. Por quê? Porque o can é para falar posso. Eu posso te ver na festa ontem? Não faz sentido, né? Não tem sentido você usar o can aqui. Então, nesses casos, quando você está falando de algo que pode acontecer no passado, aqui você vai usar o could ao invés do can. Isso significa que o could é uma espécie de passado do can. I could see you at the party yesterday. Eu pude te ver na festa ontem. Tranquilo, né? Mais um exemplo. She could go with us. Ela pôde ir conosco. She could go with us. Veja que eu estou colocando o could aqui, desculpa. Estou colocando could e o verbo no infinitivo para falar de algo que pôde acontecer no passado. Tá bom? Bom, pessoal, aqui nessa aula você aprendeu como usar would, could e should. A gente viu caso a caso aqui, tá? Cada um deles. O should a gente usa para dar sugestões. O would a gente usa para falar na condicional, né? Então, comeria, iria, faria, compraria. Também podemos usar para fazer uma pergunta um pouco mais educada e também para falar de um hábito no passado, algo que você fazia no passado. E o could a gente pode usar para falar poderia, né? E também para falar de algo que pôde acontecer no passado. Faz o seguinte, coloca aqui nos comentários agora se tem algum outro modal verb que você tem dificuldade e que você gostaria de uma aula completa aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você é novo por aqui e deixar o joinha aí pro teacher. Um grande abraço and I see you in the next class.